Graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos, graças a Deus, de volta com a nossa live aqui, para a segunda parte da nossa live. Nós estamos com o segundo livro dos Reis, capítulo 25 aberto, os últimos versículos, e também com Jeremias, capítulo 52, a partir do verso 31, que trata da mesma história e da mesma situação. Então, nós estamos voltando aqui para a gente poder concluir toda a exposição que fizemos durante essa semana. E dentro desse texto que nós estamos citando aqui, Jeremias capítulo 52, verso de número 31 a 34, que é a conclusão de 2 Reis capítulo 25, nós estamos olhando para esse texto e enxergando aqui um homem que estava dentro de uma prisão. E eu disse anteriormente que essa realidade vivida por esse homem, ela é vivida por muitos de nós. Por muitos de nós. A prisão dele aqui era uma prisão literal. Mas a prisão que alcança e atinge a vida de várias pessoas tem a ver com a prisão sentimental, emocional, familiar, prisão nos relacionamentos, enfim. A grande questão é se em dias de cativeiro, se em dias de exílio, se em dias em que pessoas estão subjugadas, amarradas, acorrentadas, presas, é possível a porta da prisão se abrir para uma restituição. Porque eu sei que aqueles que estão lidando com essa fase, esse tempo da prisão, cada um deles se questiona: será que eu vou sair dessa fase? E às vezes parece que não. Quantas vezes eu já tive a oportunidade, como pastor, de ouvir, de estar e de visitar casas, lares e pessoas as quais estavam lidando com uma prisão psicológica, emocional e espiritual. Momentos em que a gente até, para chegar até a pessoa, tinha dificuldade porque estava ali trancada. Em um momento de crise, em um momento de vale, em um momento de dor, estava ali trancada. Sem querer comer, sem querer se alimentar, sem querer tomar banho. Era uma situação de uma enfermidade na alma. As dores internas eram terríveis. E quantas vezes, em algumas dessas situações, esses corações resistiam que pessoas chegassem até, para que pessoas não chegassem até eles. E eu me lembro que em um desses momentos nós conseguimos, junto à família, entrarmos dentro de um quarto e orarmos e ministrarmos a bênção de Deus. Isso não aconteceu uma vez, foram várias, de chegarmos ali com a palavra, no poder do Espírito Santo, e ministrarmos sobre a pessoa e orarmos sobre a pessoa e a pessoa ser livre. Isso eu vi com uma jovem, que aconteceu com ela, dela ser livre, ser restituída nas suas emoções, no seu coração e viver uma virada de vida. Mas só aquelas pessoas que estão debaixo de um jugo espiritual ou vivendo a realidade de uma prisão espiritual é que sabem como a alma fica aflita, como o coração se vê alquebrado, como a pessoa se vê quase sempre afundada numa situação que parece que para ela não há uma saída, não há uma porta aberta para um milagre, para algo grande, mas o Senhor é aquele que sabe como em dias de prisão abrir as portas para a liberdade do coração e da alma daqueles que nele creem, que nele confiam, que dele dependem. E quando eu olho para um texto como esse, eu fico pensando:
Quantos corações e quantas vidas estão lidando com prisões e pensam que não vão sair dali? Pensam que não vão sair daquela situação. Mas o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que restitui, o Senhor é aquele que traz vida. Traz vida ao coração, traz vida à alma, traz vida ao ser de cada um. E eu creio que Ele está trazendo um novo tempo para a sua jornada, para a sua vida. Eu creio e já quero profetizar que Ele está trazendo um novo tempo para o seu caminho, para a sua caminhada e para a vida daqueles por quem você ora e para a vida daqueles os quais você ama. E por que eu digo isso? Porque eu creio na ação de Deus em favor daquele que Ele está vendo, às vezes num quarto, às vezes numa sala, às vezes num lugar trancado, jogado ao chão, sem vontade de viver, de se alimentar, de tomar um banho, de reagir, de agir, de colocar o rosto ao sol. Mas o Senhor é aquele que tudo pode fazer e vai fazer. O Senhor é aquele que tudo pode realizar e Ele vai realizar. E eu quero profetizar em nome de Jesus que apesar do cativeiro, a porta da prisão será aberta para a saída de muitos com quem Deus tem propósito. E esses corações viverão da parte de Deus um tempo de vida como nunca antes. Porque viverão a vida com qualidade, viverão a vida com prazer, viverão a vida com alegria, viverão a vida com gosto e com aquela vontade de, olhando para o céu, dizerem: Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de recomeçar, de reconstruir, de renascer, de reviver. Eu estou profetizando em nome de Jesus Cristo, porque eu sei que enquanto eu falo isso, na sua mente e no seu coração você lembra de algum prisioneiro espiritual. Você lembra de alguma pessoa que está prisioneira espiritualmente falando. E quem sabe até o seu próprio coração se sente em alguma área da sua existência e da sua vida como um prisioneiro ou como uma prisioneira. Mas Deus vai tirar você dessa situação. E eu gosto do segundo livro dos Reis, no capítulo 25, porque apesar do capítulo começar com um cerco, começar com cativeiro, ele termina com liberdade e libertação. E eu não sei como você começou essa semana, mas eu estou aplicando essa palavra à sua vida. Essa semana termina com liberdade. Essa semana termina, eu vou repetir, com liberdade. Liberdade para a vida de quem? Para a vida de quem está cativo. Para a vida de quem está opresso. Para a vida de quem está deprimido. Para a vida de quem está abatido. Para a vida de quem está cansado. Para a vida de quem está esgotado. Para a vida de quem está debilitado. Para a vida de quem está exausto. Para a vida de quem está cansado. Para a vida de quem está debilitado. Haverá liberdade para a sua vida. Eu gosto de pensar sobre isso e lembrar de Levítico capítulo 25. E é uma história e uma passagem bíblica conhecida de todos nós. Porque o Senhor, entre o capítulo 19 de Levítico e o capítulo 25, falou sobre o ciclo dos anos. E no capítulo 25 de Levítico, o Senhor estabeleceu um ano que ficaria conhecido como o ano do jubileu. E a ordem do Senhor foi para que todo aquele que se visse escravizado, debaixo do senhorio de alguém, e que passou
dentro de um determinado território, a viver uma experiência de perdas, que esta pessoa, assim como os demais, eles estivessem atentos ao ciclo dos anos. Porque havia uma contagem de Deus de que de 7 em 7 anos, em algum tempo determinado, uma libertação aconteceria. E aquela pessoa que havia perdido o que é seu, e ele não podia, e ele não perdia naqueles dias só coisas, não tinha a ver com uma televisão, um sofá, ou coisas, mas se perdia pessoas que amavam. Se perdia pessoas. Se perdia aquilo que de mais valioso se tem. E esses tais que viveram essas perdas, olhando para o ciclo dos anos, quando fossem se passando de 7 em 7, a contagem chegaria, eu já disse aqui em outro momento, a 49 anos. Esses 49 anos, eles abririam uma porta de esperança para aqueles que estavam durante muito tempo caminhando em vida, tendo na sua memória amarga as lembranças das perdas que tiveram. E o que é que acontecia nesse tempo? Eles começavam a se preparar para o 50º ano. Eles começavam a se preparar. Por quê, pastor? Porque o Senhor havia dito que algumas coisas aconteceria a estas pessoas. Você vai entender por que eu estou falando isso. Algumas coisas aconteceriam a essas pessoas. E eu queria que você observasse aí, rapidinho, no capítulo de número 25 de Levítico. Ele diz que algumas coisas aconteceriam à vida dessas pessoas. E entre essas coisas estava o tempo do resgate, o tempo da restituição, o tempo do resgate. E no capítulo 25 de Levítico, a partir do verso 8, ele diz: vós contareis 7 semanas de anos. Isto é, 7 vezes 7 anos, o tempo de 7 semanas de anos, vos serão 49 anos. E aí ele diz assim: então aos 10 dias do 7º mês, tocai som jubiloso de trombeta. Tocai a trombeta por todo o vosso país no dia da expiação. Veja o verso 10. No 50º ano, santificareis e proclamareis liberdade no país, a todos os seus habitantes. Será para vós de restituição. Retorne cada um de vós a sua possessão, e cada um ao quê? A sua família. Olha o que ele estava dizendo. Haverá 49 anos em ciclos que se vai vivendo durante esse tempo, se lida com a expectativa de um dia se resgatar tudo que se perdeu, ser restituído quanto a tudo que se perdeu. E essa restituição viria para quem? Para quem estava lidando com tempos de aprisionamento, porque está debaixo da autoridade de um senhor humano naqueles dias. Tinha uma conotação, porque havia alguns servos que até queriam ficar com o seu senhor. Mas dependendo da realidade vivida por aquela pessoa, se fosse de grandes perdas que teve e de dívidas que se acumulou, e essa pessoa agora teve que ficar ali, e ela teve que de repente perder a família para o seu senhor, e ela teve que perder coisas para o seu senhor, ou para quem ela devia, ou para quem a comprou. Porque às vezes acontecia de alguém de repente
está com uma situação de dívida ali e alguém resolver e dizer: agora você é meu, trabalha para mim. Era como se ele tivesse comprado aquele escravo, pago por ele. Mas o que eu quero que você atente não é nem tanto para esses detalhes, é para o fato de que o indivíduo que perdeu, havia um tempo marcado de que para ele viver uma restituição. Seria o tempo em que as amarras cairiam dos seus pulsos e ele voltaria à vida. E o texto diz que volte ao seu lugar, ao seu espaço, mas não diz somente isso, diz que volte à sua família. É por isso que no livro de Jó, nós não sabemos ao certo, com exatidão, quanto tempo dura aquele processo na vida de Jó. Há quem arrisque, aí eu prefiro não falar. Mas qualquer pessoa que lê o livro de Jó vai perceber que a história de Jó, que é descrita para a gente com uma poesia também tão linda na sua narrativa, porque há diálogos profundíssimos sobre Deus e se fala dele e da sua grandeza e da sua justiça com muita propriedade. Assim como se fala de tudo que ele fez, faz e de tudo que ele continua fazendo. Mas o livro de Jó é o livro de alguém que está também numa prisão. É alguém que tinha e perdeu o que tinha. E aí foi do gado à família. E no meio desse processo todo que ele vive, chega um tempo em que o Senhor traz, eu diria, o ano do jubileu na vida de Jó. O capítulo 42, do verso 10 em diante, diz: e mudou o Senhor o cativeiro de Jó e o restituiu em dobro. E essa expressão, ela nos chama para glorificarmos a Deus, porque Deus de verdade é o Deus que restitui. O caso de Jó envolvia uma prisão ligada a enfermidades, a perdas de bens, a problema, prejuízo financeiro, a problemas no relacionamento. Eram várias áreas atingidas naquele processo, mas chegou a hora de Deus mudar o cativeiro. Deus trouxe para a vida de Jó um ano do jubileu. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida, porque eu não estou aqui dizendo que Jó passou 50 anos naquele processo, mas eu estou dizendo a você que da mesma forma que Deus estabeleceu que haveria uma restituição, Ele trouxe essa restituição para a vida de Jó. E é isso que eu quero que você, neste dia, comece compreendendo que a alegria que lhe foi talvez tirada, que coisas que lhe foram talvez arrancadas pelas circunstâncias da vida, que os baques vividos em momentos da sua vida, tudo isso já passou. Chegou a hora de Deus mostrar a você que Ele é o Deus da restituição. Chegou a hora dele mostrar a você que Ele é o Deus da restituição. É claro que Jó teve que esperar um tempo, mas o tempo de Deus para ele chegou. E eu não sei qual é a sua expectativa para esse final de ano e, consequentemente, para o ano que está por vir. Mas nós já temos declarado, em oração e pela palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração, que será um ano em que viveremos vitórias e milagres. Não, eu não disse que nós vamos buscar apenas. Eu estou dizendo que nós vamos viver vitórias e milagres.
porque talvez esse ano que está por vir seja esse ano do jubileu na sua vida. E esse ano de restituição, esse tempo de restituição, ele chega para quem? Ele chega para quais pessoas, pastor? Ele chega para quais indivíduos? O texto de Jeremias, no capítulo 52, deixa claro para a gente que chega para indivíduos que estão com os pés no cativeiro há muito tempo. E apesar de ser muito tempo, eu preciso dizer que não é por toda a vida. Por que, pastor Jefferson, o senhor diz isso? Porque Deus é um Deus que sabe colocar um ponto final nas coisas que afligem o nosso coração. Principalmente no que diz respeito ao tempo que passa. Porque Ele sabe que a nossa vida aqui, ela passa muito rápido. Mas Ele quer que eu, você, nós, cada um de nós, nos apeguemos a esta verdade. De que às vezes demora, mas não vai demorar por toda a vida. Deus está trazendo alguma coisa nova deste tempo, dentro deste tempo para a sua vida. Eu não sei se você acredita em palavra profética. Eu falo da palavra pela palavra, profetizando pela própria palavra. Liberando a palavra, compartilhando a palavra, semeando a palavra e ministrando essa palavra com a propriedade que a própria palavra de Deus ela traz ao meu coração. Mas eu estou dizendo a você que os ciclos dos anos da sua vida que se passaram, eles não te sentenciaram a frustrações nem tristezas e nem a um baque espiritual eterno. Muito pelo contrário. Tudo que você viveu ou tem vivido, isto tem te empurrado pouco a pouco para esse ano da restituição, para este tempo da restituição, para este tempo de devolução, para este tempo da devolução. E a minha pergunta aqui é essa: quanto tempo faz que você está no cativeiro? Já faz tempo? Já faz tempo que você percebe que nos ciclos dos anos da sua vida as coisas parecem caminhar, lhe colocando em um ciclo de repetições que parece que não tem fim. O jubileu de Deus está chegando para você. É o tempo de Deus devolver. É o tempo de Deus trazer, mas Ele vai trazer a quem? A estes que estão há muito esperando. E é por isso que no versículo 31 do capítulo 52, o texto diz: no 37º ano do desterro de Joaquim, do desterro, ou vou colocar com outra tradução, do cativeiro de Joaquim. Ele é filho de uma outra autoridade. É alguém que está lidando com o cativeiro como todos os outros que foram levados do território de Judá estão lidando. Só que ele é alguém que está vivo há muito tempo no cativeiro. E a grande questão com relação ao cativeiro é que você, em primeiro lugar, pode acabar se adaptando e acostumando a ele como se fosse a sua habitação eterna. Como se fosse sua habitação eterna, como se fosse o seu lugar de vida, como se fosse a sua eterna moradia. E Deus, Ele estabelece
essa proposta do jubileu, essa proposta de o ano da restituição, o ano da devolução, para que qualquer indivíduo que está lidando com o ciclo dos anos da sua vida em tempos de aprisionamento, eles possam entender que há uma esperança e por causa dessa esperança eles não podem se assentar no cativeiro e entendendo que o cativeiro para eles é definitivo. Porque não é, não. Para quem está em Deus, para quem anda com Deus, para quem depende de Deus, ele tem que olhar para o amanhã que está sendo construído hoje com fé. Porque em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que essa fé, ela é o firme e forte fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. As coisas que não se veem, mas que se esperam. E eu sei que você tem expectativas. Por isso você não tem lidado com este tempo da sua vida como quem se acostumou, como quem já se adaptou e disse, aqui estou, aqui vou ficar. Não. Do jeito que há uma porta de entrada para o cativeiro, há também uma porta de saída. Do jeito que há um tempo para entrar no cativeiro, também há um tempo de sair, e o nosso tempo é chegado. O tempo de sair dessa prisão, o tempo de sair deste ciclo, o tempo de sair dessa fase, o tempo de sair dessa estação para uma outra estação. Chegou a hora, chegou o momento e chegou o dia onde Deus começará a mostrar a você que o cativeiro não é para toda a vida, que essa prisão não te segura, nem te segurará por muito tempo. Deus vai te tirar daí. Eu quero dizer para alguns, Deus está te tirando dessa situação hoje. Hoje. Segundo, estou sentindo a presença de Deus aqui. Emenia da Galas, Nerdioia da Quimenovenemias, Orga da Gas. Há um fim para o cativeiro, mas em segundo lugar, para quem essa restituição chega? Porque que há uma possibilidade de uma porta aberta aparecer nesse tempo de cativeiro? Mas a pergunta que se faz aqui é: para quem essa restituição ou essa porta de restituição se abre em dias de cativeiro? Eu disse que em primeiro lugar para os que estão há muito tempo. E às vezes se está por muito tempo porque se acomodou, se adaptou à realidade. Se acostumou à realidade do cativeiro e se fica lá. E fica lá, mas não é o que Deus planejou para você. Deus quer você com o coração cheio de esperança de que haverá um jubileu da sua vida, um ano de jubileu da sua vida, um ano de restituição plena e total da sua vida. Em segundo lugar, para quem chega? Chega para aqueles que não erguem muros, mas constroem a partir do seu coração pontes. O texto diz em Jeremias 52, e eu estou concluindo 2 Reis capítulo 25, é o mesmo texto, se você ler o final de Jeremias lá também, para você que está chegando agora, é o mesmo texto, Jeremias 52, 31 em diante. Mas veja o que diz o texto.
Se levantou Evil-Merodach, está aí no verso 61, rei da Babilônia no primeiro ano do seu reinado, e exaltou a Joiaquim, rei de Judá, e tirou do cárcere. Essa expressão é interessantíssima. Essa expressão é preciosíssima. E tirou do cárcere. Porque a saída de Jeoiaquim, ou de Joiaquim, a saída dele não é uma saída por conta própria, pela força do seu braço. É a saída por meio da mão de alguém. A Bíblia diz que levantou-se Evil-Merodach, rei da Babilônia, e disse: eu vou ajudar o Joiaquim. Essa expressão ela é muito interessante. Veja, tudo começou com Zedequias lá atrás. O Joiaquim provavelmente vai entre os cativos. E ele está no cativeiro, diz o texto, no 37º, vivendo o 37º ano do cativeiro. Há muitos ciclos de anos aqui envolvidos. Mas chega um momento que o rei da Babilônia diz: eu vou fazer alguma coisa por ele. Se o Joiaquim ele é alguém que ergue muros ou paredes, ele resiste e diz: eu prefiro morrer do que ajudar, do que aceitar qualquer apoio da Babilônia. Mas não há uma necessidade. Não há uma necessidade de se criar paredes. Porque pela Bíblia nós entendemos que Deus usa figuras das mais diversas para abençoar a vida de homens e mulheres que Ele quer levar para um tempo de restituição. A questão é que tem muita gente que lamentavelmente no seu coração diz: não me interessa o apoio dele e o apoio dela. E eu sei que tem momentos que você precisa ouvir Deus, porque nem sempre alguma coisa que venha na sua direção é o que Deus está projetando, entregando, compartilhando. Eu já contei aqui de um grande evangelista que foi fazer uma grande cruzada em uma nação. E ele se viu ali sem os recursos necessários para fazer aquela cruzada. Mas disse que Deus pôs no coração dele fazer aquela cruzada. E ele disse: se Deus está comigo, ele vai prover isso aqui. Ou, se Deus quer que isso aconteça nessa região, tão carente de evangelismo e de evangelização, se Deus quer isso, então vamos fazer. Só que ele não via como. E apareceu alguém um dia com um cheque lá e disse: eu vim trazer tudo que o senhor precisa, que eu fiquei sabendo que o senhor quer fazer a cruzada, eu vim trazer tudo que o senhor precisa para fazer essa cruzada. Eu vim trazer tudo que o senhor precisa para realizar essa cruzada evangelística. Tudo que o senhor precisa para realizar essa cruzada evangelística. E ele pegou aquele valor,
aquele cheque nas mãos, deu uma olhada e disse: meu Deus, aqui tem 3 vezes mais do que o que eu preciso para fazer essa cruzada. E ele se retirou e disse à mulher: espere um pouco aqui. Foi para um lugar isolado e ele disse: eu vou só agradecer a Deus. E quando ele foi orar, agradecendo ao Todo-Poderoso, o Deus do céu, ministrou ao coração dele. E disse para ele: devolva ou rasgue o cheque. E ele entrou em parafuso. Ele quase tomou um choque. Porque ele disse: Deus, tu propusestes no meu coração fazer essa cruzada. Eu não tinha R$1 para fazer essa cruzada. Colocando lá dólar, né? Eu não tinha $1 para fazer essa cruzada. Chega o triplo do valor que eu precisava. E o Senhor diz para mim: rasga ou devolve. Eu não estou entendendo. Só pode ser a voz da minha natureza carnal. Mas não era o Senhor que disse a ele: vá lá, agradeça e devolva. E não questione. Ele foi lá e disse: olha, eu não posso aceitar. A mulher: mas aceite, e eu vim para contribuir com isso aqui. Eu tenho o maior prazer de contribuir com as coisas de Deus. Eu vim para cooperar mesmo. Tome aqui, ó. Faça a obra de Deus, faça. E ele disse: eu não posso aceitar. Devolveu. Ela saiu um pouco triste. Mas quando ele dobrou o joelho novamente e disse: Senhor, e agora? O valor estava nas minhas mãos e eu tive que entregá-lo de volta. Eu devolvi a mulher ali. Como é que eu vou fazer essa cruzada? Eu acho que é melhor desistir dessa cruzada. E o Senhor disse a ele: não. Você vai fazer o que eu ministrei ao seu coração para fazer. E por que o Senhor não me deixou aceitar aquele valor e recebê-lo? Deus disse: havia um engodo do diabo, das trevas, por trás daquele valor. Um engodo. E o Senhor ministrou o coração dele, que é o dono do ouro, o dono da prata. E que ele pode mover corações de perto ou de longe para fazer as coisas dele acontecer. E às vezes com uma velocidade muito maior do que o que se esperava. Porque Deus tem gente para usar nessa terra. E ele disse: Deus, eu vou confiar no Senhor somente. Me perdoe. Porque o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. Eu aceito o teu plano. Com outras palavras, ele disse. E abraçou o plano de Deus. Aquela cruzada foi a cruzada que ele diz que realizou, onde o Senhor foi muito mais glorificado do que em qualquer outra que ele já tinha realizado quanto à salvação de vidas. E foi 3, 4 vezes maior do que qualquer outra cruzada que ele já tinha realizado. E os recursos que chegaram àquela cruzada da forma pura de Deus, por uma ação do Espírito Santo, foi tão glorioso, foi tão glorioso os recursos que chegaram, que deu para ele ampliar áreas daquele ministério quanto à evangelização e à obra que ele estava fazendo. Deus sabe trabalhar, Deus sabe agir, Deus sabe fazer. Nem todo coração entende a importância disso, o valor disso, principalmente no nosso país,
Nosso Brasil, às vezes, a gente tem uma dificuldade de entender que a gente precisa levantar paredes na hora certa, mas mais do que levantar paredes, nós precisamos construir mais pontes. Por que eu contei isso? Porque eu estou falando sobre abrir o coração para se deixar ser ajudado. E tem coisas, eu disse, que o próprio Senhor diz: não, não receba. Não, não entre lá naquela porta ou por aquela porta. Não, não abrace aquela oportunidade. Mas tem aquelas que Deus de verdade diz que é Ele quem está trabalhando, que é Ele quem está agindo, que é Ele quem está movendo, que é Ele quem está realizando, que é Ele quem está fazendo. E se a gente tem essa certeza de que é Ele quem está movendo, realizando e fazendo, abra o coração para aceitar, porque o que está chegando é o que vai te tirar desse momento que tu estás vivendo. A Bíblia diz que Evil-Merodach ajudou a Joiaquim a sair do cárcere. Está vindo do rei da Babilônia. E aí alguém olharia e diria: ah, não, não quero não. Mas o Senhor sabe agir, o Senhor sabe mover, o Senhor sabe trabalhar. O Senhor sabe mostrar a sua fidelidade. O Senhor sabe mostrar a grandeza do seu poder. É por isso que eu estou dizendo a você: descansa o coração. Fica firme em Deus, porque o tempo de aprisionamento, ele não é para sempre. Deus sempre tem alguém com uma chave para tirar você de onde está. Deus sempre tem alguém com uma chave para abrir uma porta grandiosa. O que eu estou dizendo a você é que Deus é soberano para prover e para mudar situações de uma forma que lhe surpreenda. De forma que lhe surpreenda, que cause impacto, que faça você ver as coisas para além do que Ele deixou você ver até aqui. Eu não sei quem será. Eu não sei como será. Mas eu sei que vem na sua direção. Eu sei que há corações que quase sempre têm dificuldade de crer. Corações que têm dificuldade de crer. Mas eu creio. Eu creio que Deus levantará corações e vidas. Eu creio que Deus vai levantar corações e vidas. Com o coração agradecido. Para serem um canal de bênção para esse ministério, para as nossas vidas, para a sua vida. Eu creio. Eu lembro de palavras proféticas dizendo: eu levantarei gente para abençoar, 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 e esses serão abençoados, abençoados e abençoados por mim. Farei com que chegue provisões na medida das minhas promessas. E eu creio na fidelidade de Deus e das suas promessas. Eu creio que Deus está agindo para colocar um ponto final na sua história de cárcere. Há um tempo novo, há novas coisas. E Deus vai fazer isso para a glória do nome dele na sua vida. Eu lembro de uma mulher que estava vivendo dias bem
apertados, um tempo de sufoco. E ela era uma pessoa benquista e muito conhecida de muita gente. E ela começou a orar ao Senhor, disse: Senhor, que tempo difícil eu estou passando. E haviam questões internas e externas também. Questões de dentro do coração e de fora. E chegou um momento que essa mulher, orando a Deus, ela ouviu a voz do Senhor dizendo para ela que ela não iria perecer naquela situação, muito pelo contrário, que o Senhor a faria pisar em uma outra terra, em uma outra nação, em um outro lugar. E o Senhor disse a ela: você vai. E preparou tudo, porque ela já tinha, há um tempo atrás, dado entrada em algumas questões. Conseguiu pegar passaporte e tudo. As coisas foram todas alinhadas e organizadas com muita pressa. E naquele mesmo período, daquela semana, entre dia e dia, ela, como conhecia muita gente, tem gente que tem uma influência e um peso na sua palavra tão grande que com uma, duas palavras resolve a situação e adianta o que demoraria às vezes meses para resolver. E como era Deus que estava dizendo a ela: eu vou te levar, ela só disse: Senhor, só me falta os recursos. E Deus marcou, tudo certinho, inclusive para que ela se encontrasse com alguém, recebesse as passagens nas mãos e tudo mais. E o Senhor a abençoasse para que ela fosse até aquela terra e voltasse de lá, contando o testemunho da grandeza de Deus, porque Deus é aquele que abre a porta do cárcere em dias de cativeiro para uma restituição. E quão grandes coisas aquela mulher viveu naquele tempo. Quão grandes coisas Deus fez por ela e na vida dela naquele tempo. O que é que Ele não pode fazer? Ele pode levantar, Ele pode usar alguém com a chave hoje, Ele pode usar alguém com o martelo na mão hoje e dizer: a causa está ganha. Quem é que pode impedir o trabalhar dele? Ele é Deus sobre tudo e todos. Está assentado em um alto e sublime trono dos céus de glória. E Ele pode mover a sua vida. Quem sabe, como aquela mulher, você vai parar em Israel, em Jerusalém, fazer uma visita e passar dias ali para voltar e dizer: Deus ainda faz as coisas maiores acontecer. Terceiro, verso 32 diz que essa restituição chega para aqueles que estão abertos para ouvir e conseguem discernir, a partir do que ouvem, o tom da alma daqueles que Deus levanta para serem bênçãos para a sua existência. No verso 32 está dito: falou amavelmente com ele e estabeleceu seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Primeiro o texto diz, no verso 32, falou amavelmente com ele. Às vezes o cativeiro nos impede de ouvir. Às vezes arranca de nós a capacidade de ouvir e ouvir com qualidade. Mas aqui vai a palavra de Deus para a sua vida. Há uma necessidade de nos abrirmos para ouvir, mas ouvir com o coração que é capaz de discernir o tom da alma de quem chega. E você sente quando chega alguém que veio de Deus na história da sua vida para ser veículo da graça dele, para ser um instrumento da bondade dele na sua vida. E a gente sabe disso. A gente sabe disso. Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece a minha estrutura, Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe muito bem
conectar o nosso coração ao de pessoas que quando chegam para falar com a gente, elas trazem essa amabilidade, elas trazem esse colo materno, elas trazem esse abraço de graça, esse abraço cheio de favor e de carinho que muitas vezes levanta você dentro do cárcere como em qualquer outro lugar você não seria levantado. Falou amavelmente com ele. Ele era um prisioneiro, mas quando ouviu, ele disse: chegou a hora de sair daqui. A Bíblia diz, em último lugar, que estabeleceu o seu trono acima dos tronos. Isso aqui é interessante, porque ele faz de um prisioneiro alguém que ocupa o trono de novo. Porque por mais que alguém carregue consigo realeza, nem sempre o que o indivíduo está vivendo como tempo no ciclo dos anos da sua vida condiz com a realidade que ele carrega no sangue. Há muita coisa que você vive que você diz não tem nada a ver com o que Deus me disse e com o que eu sou em Deus. Você carrega promessas excelentes. Eu carrego promessas excelentes de Deus sobre a minha vida. Promessas muito grandes, muito gloriosas. E no coração da gente que carrega essas promessas, às vezes o contexto ele não coopera. Ele não auxilia. Porque quem carrega essas promessas excelentes precisa viver as coisas favoráveis e boas conforme a promessa aponta. Só que há um tempo, muitas vezes, que é tão difícil de lidar com ele. Porque é o tempo em que um José, filho de Jacó, sonha com estrelas, com sol, com lua, e ele se vê dentro de um poço. A gente não entende o caminho de Deus dentro dessa situação. E diz: mas meu Senhor, eu sou príncipe. Outras dizem que é princesa de Deus. Eles fazem questão de dizer: Deus, eu sou teu filho. E por que eu estou lidando com este tempo, com essa fase, com esse momento da minha vida? Faça alguma coisa em mim, por mim, através de mim. E às vezes aquele contexto parece permanecer do mesmo jeito. Mas isso é só por um tempo. Deus ainda te colocará em cenários que condizem com a tua realidade. É por isso que em Isaías 35, verso 1 a 4, entre o verso 1 e 2 principalmente, ele diz que o lugar solitário será transformado em um lugar de um abundante florescer. Porque Deus sabe mudar os cenários. E tem gente, às vezes, que grita e diz: Deus, o que eu estou vivendo é um verdadeiro sufoco, mas isso não é por todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo, recebe esta palavra.
Deus está mudando essa situação da tua vida. Deus está mudando esta história. Deus está movendo a sua vida para coisas maiores e melhores. Eu estou falando de mudança de cenário, da prisão para o palácio. Deus sabe mudar a história. Não importa quanto tempo você está afundado nesse processo, Deus te tira para respirar, te coloca de pé, te faz cantar, te faz adorar, te faz exaltar, te faz bendizer, te faz glorificar o nome dEle. E o tempo de Deus é chegado. A hora de Deus é chegada. Essa fase de Deus na tua vida é chegada. Tu não vais ficar sufocado, tu não vais ficar sufocada, tu não vais ficar nesse processo por mais tempo. Há um movimento nas regiões de cima para que o que é teu chegue às tuas mãos com muita pressa. E vai chegar. Nem que Deus tenha que tirar o sono de alguém por meses e ficar despertando o indivíduo toda madrugada dizendo: faça o que eu estou mandando você fazer. Abençoe como eu estou mandando abençoar. Não há coração que resista à voz de Deus. Deus vai te colocar em um novo nível, em uma nova etapa, em uma nova fase da tua vida. Eu estou profetizando que o cenário será outro. Talvez você até tenha dito: Deus, mas já faz tanto tempo. Eu estou falando do 37º ano do cativeiro de alguém. Parecia que tudo já estava acabado. Parecia que as páginas dos sonhos já estavam amareladas. Parecia que a existência ela já estava destinada a caminhar embaçada, sem nenhuma novidade, sem nenhuma cor, sem nenhum brilho, sem nenhuma alegria, até que alguém abre a porta do cárcere e grita: chegou a hora de sair daí. Deus vai mudar o teu chão, Deus vai mudar o teu teto, Deus vai mudar a situação dos teus. Tu não tens noção do que Deus está trazendo para as tuas mãos. Tu vais viver um tempo de tantas bênçãos de Deus como nunca antes. Permanece com o teu coração nele. Avança nele, fica firme nele. Não abre mão de estar conectada no teu coração a Ele, porque a qualquer momento você vai perceber que Ele está movendo as coisas para beneficiar a tua vida, como Ele estabeleceu e determinou para este tempo. Eu estou te dizendo que Ele ainda tira do cárcere. Para quem chega essa restituição? Para quem essa porta de restituição se abre em dias de cativeiro? Ela se abre para estes que, apesar do tempo que estão no cárcere, eles se negam a se entregarem para a morte e resistem até que chegue a sua hora. Eles se negam a abrir mão da sua esperança.
Eu vou repetir, eles se negam a abrir mão da sua esperança. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que havia gente no Antigo Testamento, e ele aponta inclusive e principalmente para Abraão, que era gente que cria contra a própria esperança. Paulo diz de gente, e aí fala de Abraão, de gente que cria contra a própria esperança. E é claro que se você lembra a idade de Sara e de Abraão, você entende o que Paulo está dizendo. É crer contra a lógica. O tempo passou, a porta vai permanecer fechada, não dá mais. Não tem mais jeito. Mas Deus é um Deus que move as águas. Deus é um Deus que trabalha lindo na vida daqueles que confiam nele. Deus é um Deus que move as coisas de uma forma muito especial. E eu sei que ele faz isso. Porque Deus tem um carinho com a gente. E às vezes você olha e diz, mas meu Deus, por que isso está acontecendo assim? O que é que o Senhor está trazendo? O que é que o Senhor está movendo? O que é que o Senhor está realizando? O que é que o Senhor está compartilhando? O que é que o Senhor está trazendo? Deus está fazendo coisas novas no seu coração. Deus está trazendo coisas novas para a tua vida. Deus está trazendo coisas novas para a tua história. Fica com teu coração tranquilo, fica com teu coração em paz, fica com teu coração debaixo do cuidado de Deus. A qualquer momento Deus moverá as águas. A qualquer momento Deus vai dar uma balançada nessa história. A qualquer momento Deus vai sacudir essa situação. Se negue a se entregar, creia contra a própria esperança. Não há mais esperança, mas você diz, independente de não haver possibilidade, portas abertas, não me importa. Eu sei quem tenho confiado, é nele que eu vou ficar. E você permanece olhando para ele, andando com ele, se movendo nele, a cada dia, caminhando debaixo da graça e do cuidado dele e dizendo, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Você vai fazendo a sua parte, vai lutando diariamente e ele vai trabalhando. Chega uma hora que ele diz, abre a porta aí. Não, ele vai ficar lá, vai nada. Abre a porta aí porque eu vou honrar. E estabeleceu, diz o texto, o trono dele sobre outros tronos. E com isso, o que é que vem? Primeiro, uma provisão permanente. Há uma estabilidade que alcança a vida deste indivíduo. As coisas chegam a uma fase que ele olha e diz, eu nunca pensei que eu viveria isso. Estabilidade, provisão permanente e abundante. Segundo, conservação da vida com toda a assistência necessária. Escute, ele sai do cárcere para ser preservado até o último dia da vida dele. E ser assistido não só pelo rei, mas ele vai ter médicos de excelente qualidade. E em todas as outras áreas da vida dele, tudo vai fluir muito bem. Eu não sei quem está recebendo essa palavra, mas é a profecia com a qual eu quero fechar essa semana, meditando em 2 Reis, capítulo 25, que também está em Jeremias 52.
Eu comecei falando de um tempo de cativeiro. Termino falando de uma porta de cárcere que se abre para a liberdade de alguém. Comecei falando de gente entrando em um processo de humilhação e de escravidão. Estou falando de gente saindo da escravidão e do processo de humilhação para a liberdade. Não sei quantos recebem essa palavra neste dia, mas como ministro de Deus e como profeta da palavra de Deus, eu estou lhe dizendo hoje, nada vai permanecer da forma que começou. Não importa o que nessa história o Zedequias viveu, o povo viveu. O que importa de tudo isso é que o Senhor que abriu a porta para o cativeiro é o mesmo que sabe abrir a porta para tirar do cativeiro quem é dele. Não sei quem Deus vai usar, mas que Ele vai. O Senhor já tem ministrado ao teu coração que Ele vai te dar negócios, que Ele vai te dar coisas, que Ele vai te beneficiar pela graça dEle, que Ele vai te socorrer, te auxiliar, te orientar, te instruir, te guiar a cada dia. Então permanece confiando e se agarra com essa palavra, porque ela é uma verdade de Deus para a sua vida. Haverá restituição. É Deus quem está trabalhando, é Deus quem está agindo, é Deus quem está movendo, é Deus quem está te alcançando, é Deus quem está trazendo você para o lugar da comunhão. E o que Ele está trazendo na sua vida é uma restituição plena e completa. Eu digo em nome de Jesus, o Senhor fará. O livro de Ageu, no capítulo 2, verso 6 em diante, ele disse que faria tremer os céus e a terra por causa do seu povo. E ele disse ao seu povo que ele é o dono do ouro, o dono da prata. E lá em Ageu, no capítulo de número 2, verso 9, ele diz que a glória da casa seria maior que a glória da primeira. No verso 19 de Ageu, capítulo de número 2, ele diz: a figueira não deu fruto, a oliveira também não, a romeira também não. Mas deste dia em diante ele disse ao povo: eu vos abençoarei. Deus havia tirado o povo de um cativeiro, do cativeiro, e estava dizendo: eu vou restituir. Essa palavra queima no meu coração desde a madrugada, desde cedo. Haverá uma restituição. Haverá uma restituição. Deus está restituindo. Deus está restituindo. Deus está restituindo. Deus está restituindo. Chegou a hora. Chegou o momento. Chegou a fase de dar adeus ao tempo da vergonha, da humilhação, da crise, da escassez. Quem é que resiste à voz de Deus quando Deus manda fazer? O mesmo Deus que levantou o rei da Babilônia com o coração ímpio que tinha para tirar o crente daquele cárcere,
é o mesmo que vai mudar a tua história por meio de ações gloriosas e inesperadas. Você vai dizer: meu Deus, tu és fiel, 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 tu és fiel. Prepara o coração para agradecer. Prepara o coração para celebrar e honrar o nome de Deus. Eu vou fazer uma oração rápida nesse momento. Às 20 horas, nós teremos a nossa Santa Ceia com os grupos de crescimento que estão se formando pouco a pouco aí. E nós convidamos você para participar desse momento junto com a gente. Prepara o teu pão, o teu suco de uva. E vamos juntos agradecer a Deus por mais um mês de vitória que Ele nos concedeu na sua presença. Porque se olharmos para trás, de janeiro até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Haverá uma restituição. Tem portas que ficaram perdidas para trás. Tem sonhos que caíram ao chão. Tem coisas que foram arrancadas violentamente da sua existência. Mas o Senhor é aquele que sabe chegar com vida, com alegria e com esperança. E Ele vai fazer isso para a sua glória. Ele vai fazer isso para o louvor do seu nome. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos fez viver durante esta manhã. Te agradecemos pela tua preciosa palavra que nos alcançou e há de alcançar aqueles que assistirão e ouvirão a retransmissão, Senhor, daqui a pouco no YouTube. Que cada vida seja grandemente abençoada, tocada e alcançada pela tua graça. Muito obrigado pelas tuas mãos estendidas sobre esse ministério. E obrigado pela autenticidade, pela pureza, pela verdade, pela graça que tem sido derramada sobre esse ministério a cada dia. Continua sustentando, Senhor, o trabalho desse ministério em tudo e em todas as áreas com a tua mão forte. Da mesma forma eu te peço por cada coração e cada vida que tem se achegado para participar deste momento conosco, que os teus filhos e as tuas filhas sejam em tudo beneficiados, em tudo acolhidos, em tudo abraçados, em tudo alcançados, e que eles desfrutem, ó Deus, para a tua glória e o teu louvor, de um tempo glorioso, de um tempo maravilhoso, durante os próximos dias da vida deles, porque eu sei que assim como o Senhor chegou na vida de Joaquim, Senhor, tirando ele daquele cárcere, o Senhor ainda chega na vida dos teus filhos e filhas e os tira da crise, e os tira do lugar da humilhação e da derrota, e os coloca em tempos de paz, de vitória, de gozo, de alegria, de bênçãos. E é isso que eu te peço no nome de Jesus. Continua fazendo com que a tua palavra gere frutos no nosso coração e que possamos crescer sendo instrumentos que ajudam outros a saírem da luta que estão no meio daquilo que fazemos, mas ao mesmo tempo que nós possamos abrir o nosso coração para sermos ajudados, para sairmos das nossas prisões. E hoje há um grito de jubileu, de restituição, de liberdade. Há uma trombeta que foi tocada na cruz do Calvário, dizendo que a salvação é chegada. E eu creio na vitória deste homem, desta mulher, desta casa, desta família e de cada um de nós. Muito obrigado por tudo e todas as coisas, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Uma ótima tarde carregada de paz e vitória, uma noite de paz e vitória. Amanhã pela manhã não estamos aqui, mas à noite, às 20 horas, nós estaremos aqui. Claro, você também deseja participar.
esteja aí conosco. Nós vamos estar aqui às 20 horas na nossa Santa Ceia. Vai ser um tempo glorioso na presença de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, sua casa, sua família. E lembre-se, não desista de você, porque o Senhor, Ele não desistirá. Quem começou a boa obra é fiel para concluir o que começou. E lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus!